Naviraí, o Zebu do Brasil. 50 anos de história. Que a gente fala de animal super precoce, em geral são as fêmeas que emprenham dentro da estação de monta entre 12 a 14 meses de idade. Mas essa fêmea, além de ter esse potencial genético de fertilidade, de ser precoce, de ciclar precocemente, ela tem outras características tão importantes quanto, porque senão ela não emprenharia com essa idade. Esse animal, é muito difícil você ter um animal que emprenha abaixo de 270 quilos. Então, um animal de 1 ano que está com 270 quilos no mínimo, em geral a média das fêmeas nossas que emprenham nessa idade, elas estão acima de 300 quilos, elas estão com 310, 320, 330 quilos. Então, esse animal que emprenhou precocemente dentro da estação de monta, em geral são os animais mais eficientes, são os animais que nasceram mais no início da estação de monta, são os animais que ganharam mais peso, que se desenvolveram melhor, que se adaptaram mais ao sistema de produção que eles são inseridos. O que o pecuarista ganha utilizando essa genética mais precoce, né? Quando ele adquire um touro num dos nossos leilões, que são filhos de precoce, ou então adquire sêmen, como o Natan, que ele é filho de uma precocinha, ele está introduzindo genes de precocidade dentro do seu rebanho. Isso quer dizer que, com o passar do tempo, essa frequência genética vai aumentar dentro do rebanho dele, e aí essas fêmeas, mesmo ele não fazendo precocinha, elas vão estar mais capacitadas reprodutivamente para entrar na estação de monta com os 2 anos de idade. E com o uso frequente dessa genética de precocidade, a pessoa vai estar aumentando a frequência genética desses genes dentro do seu rebanho, fazendo com que tenha um efeito acumulativo dessa genética de precocidade, que isso, ao passar dos tempos, todo o rebanho vai ser influenciado por essa genética da precocidade. O que a gente nota na precocidade sexual, na novilha super precoce, é que ela depende muito do manejo. Por isso que em países mais desenvolvidos, que o manejo está mais desenvolvido, o manejo está mais intensificado, os animais ganham mais peso, são mais alimentados ao ano, eles já vêm fazendo esse desafio da super precoce há mais tempo. Então, a Naviraí, há 15 anos atrás, quando começou a surgir o assunto de emprenhar as fêmeas aos 12 meses de idade, a gente tentou lá atrás. Só que naquele tempo, o custo da alimentação, como o sistema de produção nosso não tinha integração lavoura-pecuária, a gente tinha que alimentar mais os animais via coxo, o custo era muito caro da gente manter esse animal durante o ano. Essa decisão de colocar ou não esse animal dentro da estação de monta aos 12 meses, ela é muito importante. Porque a partir do momento que a fêmea emprenha aos 12 a 14 meses, ela vai se tornar primípara durante 2 anos seguidos. A gente tem que tomar bastante cuidado nela no primeiro parto, que ela é uma fêmea que está nova, ela está aí com 70% do seu peso adulto, 65%, 70% do seu peso adulto. Ela tem um caminho longo de crescimento ainda, ela vai crescer, ela vai ter que ganhar bastante peso e ela começa a produzir leite ainda. Ela está em desenvolvimento da glândula mamária dela ainda, então ela tem que produzir leite para desmamar um bezerro. E depois, essa fêmea, na reconcepção do primeiro para o segundo parto, também você tem que tomar um cuidado com ela, que ela vai estar com 3 anos parindo pela segunda vez. Então, o que a gente chama hoje em dia na Naviraí de vaca adulta, em geral são vacas que estão indo para o seu 3º parto. Nós temos 2 grandes benefícios para fazer essas precocinhas. Uma é que nós identificamos os genes que estão dentro do rebanho, que nos dá essa fêmea precoce.
Outra coisa, nós temos o benefício de ter uma taxa de desfrute maior por causa dessa precocidade de parto. A gente não tem mais uma categoria na fazenda de novilha de 2 a 3 anos, sem nos dar nada de produção. Como a gente sabe, o item reprodução dentro de uma fazenda de cria é o fator que mais impacta economicamente na atividade. E a gente colocando elas para parir aos 2 anos de idade, nós ganhamos um ânimo e temos uma melhor taxa de desfrute dentro da fazenda. Um outro benefício que nós temos como selecionadores, produtores de genética, é que nós temos um intervalo entre gerações reduzido. Nós temos como colocamos essas fêmeas muito jovens, de 12 a 14 meses de idade, nosso intervalo de gerações é menor e nós temos um ganho genético maior, podendo ofertar para os nossos clientes uma genética mais avançada. Como é que é o manejo dessas bezerras para elas serem submetidas à prenhez precoce? A bezerrada dentro da Naviraí hoje, ela recebe uma suplementação via CRIP quando está mamando e pós-desmama, em geral, ela vai para as palhadas de soja, que a gente chama, que são áreas que foram soja no verão, que foram plantadas soja em outubro, novembro, e depois elas são plantadas nessas áreas braquiárias rusizienses. Então, em abril, maio, a gente já tem, vamos falar, pasto novo. E essas fêmeas, elas são colocadas nessas palhadas com a suplementação de 3 gramas por peso vivo ou 1% do peso vivo, dependendo do volume de palhada que eu tenho e da quantidade de animais que vão entrar nessa palhada. O que a gente está buscando é um ganho de peso pós-desmama próximo de 700 gramas, entre 700 a 800 gramas. A gente nunca procura ganhar mais do que 900 gramas também nessas fêmeas. Quando a gente trabalha com a fêmea super precoce, a gente tem que pensar que a gente vai ter que ter um ganho diário dessa fêmea do pós-desmama até ela reemprenhar de novo, até ela parir e reemprenhar pela segunda vez, próximo de 700 gramas. Isso seria o ideal. E seria o ideal que essa fêmea ganhasse essas 700 gramas ao longo desse período. Porque o que aconteceu já, em algumas vezes de manejo lá na Santa Marta, é o seguinte: a gente às vezes você tem um cuidado para ela prenhar, para essa fêmea prenhar. Você emprenha ela prenha até 14 meses, tem uma taxa de prenhez muito boa. Aí na seca você às vezes faz um deslize no manejo dela e ela ganha pouco peso. E quando ela vai parir, ela tá muito debilitada. Isso é um erro muito grave, porque aí você começa a ter uma quantidade de parto distócito maior, problemas de parto. E o ideal, então, também é que essa fêmea não ganhe muito peso antes do parto também. Isso é muito importante, que uma vez também a gente observou que as fêmeas estavam querendo entrar para o último terço final de gestação, muito debilitada, e a gente começou a tratar essas fêmeas. E o que a gente observou é que aquela nutrição que você estava dando a mais para a fêmea, ela estava ganhando peso, mas ela estava sendo direcionada para o feto. Então aumentou demais o tamanho do peso do bezerro no nascimento. E também tivemos problemas de parto. Então você vê que para você prenhar de 12 a 14 meses, você tem que estar com o manejo da fazenda muito bem feito. Uma dúvida frequente das pessoas é se o desenvolvimento dessas precocinhas fica prejudicado no peso adulto dela, no desenvolvimento dela no resto da vida. E a gente já faz esse trabalho de precocinhas já há alguns anos e nós não identificamos essa diferença de peso entre uma precocinha e uma fêmea que pare normalmente aos 3 anos. O peso adulto dela se equivale e não tem problema quanto ao desenvolvimento dela. O gene que ela tem, que ela vai carregar, se ela não passar uma fome muito severa, se ela passar uma fome severa, ela não vai nem emprenhar aos 2 anos a 1 ano de idade. Mas se tiver uma nutrição normal, ela vai se desenvolver normalmente, dando um bezerro a mais na sua vida. E aqui nós separamos a imagem de 2 doadoras nossas, uma que pariu aos 2 anos de idade e outra que foi uma novilha normal, que pariu aos 3 anos de idade. Como vocês podem ver,
não há diferença significativa de tamanho dos animais, de peso adulto deles. São duas fêmeas doadoras da fazenda que têm um desenvolvimento adulto normal delas. Elas estão numa vida adulta, ciclando normal, parindo normal e dando os óvulos normais, como todas as doadoras têm que fazer aqui na nossa fazenda. Eu acho que esse trabalho da Naviraí, com muita contundência, agora com muito foco nas precocinhas, ou seja, no ciclo curto de produção, vem a calhar. O Brasil recebeu a notícia que nós equiparamos a nossa pecuária, ou seja, equiparamos o nosso status sanitário com os Estados Unidos. Isso realmente nos coloca de frente aos mais importantes mercados da pecuária mundial. E esses mercados são mais exigentes, vão exigir uma carne de melhor qualidade. E você não chega numa carne de melhor qualidade sem ciclo curto. Hoje os grandes trabalhos de seleção de Nelore só estão repondo plantel, só estão repondo matriz com as precoces. Porque é realmente inevitável a busca desse encurtamento de ciclo. E a Naviraí trabalha com muito foco nisso hoje. A Naviraí conseguiu, nos últimos anos, colocar muito mais carne, colocar muito mais carcaça precoce no seu rebanho. Fazendo uma retrospectiva da nossa estação de monta de 2014, nós desafiamos 355 novilhas e 65% delas ficaram prenhas aos 12 e 14 meses. Em 2015, nós desafiamos 360 novilhas e 70% delas ficaram prenhas. E o nosso desafio para mostrar esse efeito acumulativo que tem essa genética de precocidade dentro do rebanho, nós nos propusemos a colocar todas as novilhas desmamadas em reprodução aos 12 e 14 meses, agora em 2016. A gente que trabalha com genética, a gente tem que estar tentando sempre estar um passo à frente, porque a genética ela tem que estar um passo à frente, porque a pessoa quando vem buscar algum tipo, uma tecnologia nova, alguma coisa nova, por exemplo, quando tem clientes que querem às vezes uma fêmea mais precoce, que ele vai iniciar a produção de animais para serem emprenhados aos 12 meses, eles já querem mais provados. Já quer um filho de uma super precoce, às vezes um neto de uma super precoce. A gente tem que sempre estar um passo à frente. Quando alguém chega para a gente pedindo alguma determinada característica, ele tem um motivo. Ah não, eu preciso aumentar meu peso de desmama. Então ele põe mais atenção nos animais que desmamaram mais pesados, ou então que tem um ADEP para efeito maternal melhor. Às vezes uma pessoa quer aumentar a fertilidade do rebanho, ele quer um animal com perímetro escrotal mais alto. Às vezes o pecuarista tem um sistema de produção mais intensivo, que ele cria, recria e termina no confinamento. Então, a gente, como fornecedor de genética, a gente tem que estar sempre com esse passo à frente e a gente tem que estar sempre procurando dar opção para esses clientes nossos, né? Acho que o grande ponto da Naviraí é esse, é ter essa consistência, esse equilíbrio para fornecer para os nossos clientes animais que vão ter uma resposta muito boa a tipos de sistemas de produção diferentes. Naviraí, o Zebu do Brasil. 50 anos de história.